Fala aí pessoal, hoje eu vou apresentar aqui no canal do Colmeia como funcionam os ambientes desktop. Então vamos lá. O que é um ambiente desktop? Um ambiente desktop nada mais é do que uma metáfora que como se tipo, seu PC fosse uma mesa de trabalho. Então assim o seu monitor seria a própria mesa e em cima da mesa teria vários documentos, alguns acessórios, calculadoras. Daí, no caso, esses acessórios aí seriam os programas que você vai botando em cima da mesa e vai utilizando. E os teus arquivos ali, né? Teus papéis, que seria o próprio gerenciador de arquivos aí. No Windows e no Mac, a gente não tem diferença, né? Não tem a separação ali do ambiente gráfico e do resto do sistema. É tudo uma coisa só. Agora no Linux, a gente tem... É tudo modular, né? Então a gente pode trocar o gerenciador de janelas, pode trocar todo o ambiente desktop, pode não usar nenhuma interface gráfica, rodar só na linha de comando. Então aqui do lado eu botei um memezinho sobre as interfaces, né? O Windows, quando troca a interface, tu tem duas opções: ou tu senta e chora, que nem o cachorrinho ali tá fazendo, ou tu fica usando o sistema desatualizado. Já no Linux, tu pode usar um sistema que lançou ontem com uma interface de 1900 bolinha. Ou interfaces atuais também, que são até melhores do que o Windows, na opinião de muita gente. Tá, em resumo então, como funciona um ambiente desktop. Quem já utilizou Linux provavelmente viu esses termos que estão aqui, como KDE, GNOME, XFCE, Xorg, GTK. E nesse vídeo a gente vai abordar o que significa todos eles. Nem todos os usuários sabem o que significa, né? Porque nem todos os usuários de Linux são entusiastas. Às vezes eles só não têm um PC que roda Windows. Então, vamos lá. Como é composto o ambiente desktop? Primeiramente, a gente tem o servidor gráfico, que é um servidor que vai tipo se comunicar entre o kernel e a interface gráfica. É uma camada, assim, tipo um programa. Esse servidor vai se comunicar com a interface gráfica por um protocolo específico, que a gente já vai ver. Que então vai se comunicar com o gerenciador de janelas. E por fim vai dar a cara numa interface gráfica que é feita com um Widget Toolkit, que é o GTK ou Qt, que também vamos abordar mais à frente. Então tá, o servidor gráfico, ele roda por trás dos panos, né? Ele é responsável por coordenar o input e o output, ou seja, desde tu mexer o mouse até o mouse se mover na tela, isso aí é tudo coisa do servidor gráfico. Ele também é o principal componente de qualquer interface gráfica. Não tem como ter interface gráfica sem o servidor gráfico. E o que eu falei do protocolo ali antes, ele sempre vai se comunicar pelo protocolo. E um exemplo desse protocolo é o X11, que a gente já vai ver mais pra frente. No caso agora. O X11, o X, né? O 11 no caso seria a versão dele. O X ele foi criado em 84, então ele é bem antigo. Ele é como se fosse uma coisa já que a gente fala legado, né? Legacy. E ele é software livre, licença do MIT. E a implementação dele no servidor gráfico se chama Xorg, a principal. Então ele está na versão 11 desde 87, ou seja, está um tempão na mesma versão. Ele usa um modelo de servidor e usuários, né, já que ele é um servidor gráfico. Você pode rodar o servidor do X em um PC na tua rede e rodar o cliente da interface gráfica em outro PC. Ou seja, você consegue rodar ele remotamente pela rede. O X ele não tem mais muito para onde ir, porque ele já está há muito tempo sendo desenvolvido, ele está na mesma versão desde 87, dá pra ver que não tem muito mais o que fazer, né? Então vai ser isso aí o X. Tá, agora vamos falar do Xorg. O Xorg ele é o servidor gráfico do X. Ele é mais popular entre todos. Sem ser necessariamente do X, ele é mais popular no Linux, no BSD. Ele já foi utilizado em versões antigas do macOS.
E aqui na direita a gente pode ver como um modelinho de como ele funciona, né? Que ele comunica ali com o kernel e para o cliente. Dele tem uma conversa ali com o compositor. Então a gente tem, além do X, a gente tem o Wayland. O Wayland foi lançado em 2012, a sua primeira versão, e ele promete ser o sucessor do X, sendo mais simples, flexível e performático. A ideia dele é ser, é a ideologia lá do GNU. Fazer uma coisa o mais simples possível e o melhor possível. Ele também está sob a licença do MIT e o seu servidor gráfico é o Weston. Que nem o X tem o Shorg, ele tem o Weston. Muitos desenvolvedores do X e do Shorg, eles contribuem para o Wayland, porque é o futuro. É meio que um consenso na comunidade Linux que o Wayland é o futuro. Nos últimos anos, várias funções que o X fazia, elas foram integradas diretamente no kernel Linux, então não tem muita coisa mais pro Wayland fazer, o que facilitou o trabalho dele para ser mais simples, mais eficiente. Sobre o Weston, ele é a principal implementação do Wayland e ele só possui o suporte oficial para o Linux. Tem adaptações para o BSD e para outros sistemas menores aí, só que não é nada oficial. Aqui tu pode ver que ele meio que juntou o compositor com o servidor gráfico. Então ficou mais simples, ele ficou uma etapa a menos no caminho. Aqui no X a gente tem o compositor ali fazendo a comunicação com o servidor para daí fazer a comunicação com o cliente. Aqui é uma coisa só. Aqui eu botei como protocolo de servidor gráfico mais ou menos, porque ele é mais uma atualização, né? Um programa que você roda junto com o Wayland, o X-Wayland, né? Para fazer o X rodar dentro do Wayland. Por quê? Mas por que eu vou fazer isso se o Wayland é o futuro e o X é o passado? Bom, justamente para fazer a transição. Nem todos os programas hoje eles funcionam com Wayland, tem vários problemas ainda. Então os desenvolvedores aí fizeram o X-Wayland, que ele faz tu rodar o Shorg, né, dentro do Wayland, para conseguir a compatibilidade com algumas aplicações que não tem suporte ainda. Quando você está no Weston ali, no servidor gráfico do Wayland, está rodando uma aplicação do Wayland, ele não vai nem abrir o X11, o X-Wayland. Só se tu abrir uma aplicação que só tem suporte para o X, daí ele vai rodar o X-Wayland e vai tornar possível a execução. Agora que a gente já falou sobre os servidores gráficos, a gente vai para a próxima parte, que é o gerenciador de janelas. Também conhecido como Window Manager, ele é o sistema que controla o posicionamento e as aparências da janela no sistema. Ele pode ser usado em conjunto com uma interface gráfica para formar um ambiente desktop ou sozinho, do seu super hackerman da vida. Tem 3 tipos de Window Manager, o primeiro é o Stacking ou Floating Window Manager, que é o esquema tradicional. É como se fosse interface do Windows ali, tu consegue botar uma janela em cima da outra, consegue minimizar, maximizar, fechar, isso aí tudo. É basicamente isso. Daí tem o Tiling Window Manager, que é o que provavelmente você já viu no YouTube aí, alguma coisa, ou print no Reddit, que é quando aqueles gerenciadores de janela que você aperta um botão e começa a abrir as janelas e elas já vão se organizando sozinhas e se redimensionando. E também tem o tipo dinâmico. No tipo Tiling a gente também quase não usa o mouse, já que tem muita tile no teclado e tal. No gerenciador de janelas dinâmico, você tem os dois tipos. Você tem o modo Stacking e o modo Tiling. Ou seja, você pode trocar entre esses dois tipos, essas duas filosofias aí de mexendo com as janelas. Os Window Managers são exclusivos do X ou do Shorg, e o equivalente deles no Wayland seriam os compositores, que também podem ser chamados de Compositing Window Managers. Aqui eu botei umas prints de alguns gerenciadores de janelas do estilo Floating, que eu botei o OpenBox. Esse OpenBox ele tá com um tema aí, isso aí não é o padrão do OpenBox. Mas tá vendo, você pode deixar bem bonito e vai ficar bem leve para sua memória RAM. Você vê que as janelas ali estão sobrepostas. Aqui na direita eu botei o DWM, que é um gerenciador de tarefas dinâmico. Só que aqui ele está no modo floating, você pode ver que as janelas estão empilhadas aí.
Vamos pro próximo. Aqui eu botei duas prints do i3WM, que é pra vocês verem que dá pra deixar feio, que nem tá na esquerda, ou bonito, que nem tá de direita. Ou seja, você pode pegar isso aí que parece só um terminalzão, né? No caso é só terminal rodando. E tudo preto, tudo com bastante contraste, bem old school mesmo. Ou você pode botar um tema e deixar bonitinho, que nem o da direita ali. E aqui nas prints eles só estão rodando o terminal, mas não é só isso. Você pode rodar qualquer programa aí, navegador, jogos. Jogos no caso eu acho que vai ficar em tela cheia, nunca testei. Tá, então esses aí foram os gerenciadores de janelas. Os compositores, eles são o gerenciador de tarefas mais elaborado. E na maioria deles, todos os exemplos que eu achei, pelo menos, eles rodam junto com o ambiente desktop. Não achei nenhum exemplo que rode standalone. Então, alguns exemplos são o Quartz Compositor, que é do macOS, o Aero do Windows, lá do Windows 7, e o KWin, que é o do KDE Plasma. Então, falando em KDE Plasma, temos os Widget Toolkits. Tá, mas que diabo é isso? Bom, eles são frameworks para você criar a interface gráfica. Que nem um jogo, ele tem a engine dele, por exemplo, a Unreal Engine, que você cria o jogo lá, o programinha para criar o jogo. O Widget Toolkit, se uma interface gráfica de uma aplicação fosse um jogo, o Widget Toolkit ia ser a sua engine. Então ele é tipo um framework, ou engine, caso você prefira. Então a gente tem dois principais que são utilizados no Linux. O mais popular no Linux é o GTK. Eu não sabia disso na pesquisa desse vídeo, mas ele foi criado para ser usado no GIMP. Então, pontos pro GIMP. A maioria dos programas do Linux eles têm interface baseada no GTK. E não só os programas, mas as próprias interfaces, tudo. A maioria, cara, se tu for usar Linux, 60% eu diria que é GTK. Então a gente também tem o Qt. O Qt ele é mais utilizado no mercado, assim, fora do mundo Linux. Alguns exemplos de aplicações do Qt são as interfaces de Smart TVs da LG e de computadores embarcados de carros da Mercedes e da Tesla. Então aqui estamos nós nos ambientes desktops. A maioria deles são tudo open source, então não é possível usar apenas no Linux, você pode usar no BSD e outros sistemas. A maioria, como eu já disse, é baseada em GTK, sendo o mais popular deles do GNOME Shell, que está em cima. Nessas prints, eu vou mostrar agora várias prints dos ambientes. Eu vou tentar mostrar sempre no mais padrão possível, sem nenhuma customização de nenhuma distribuição específica. Então tá, os ambientes desktop baseados no GTK, a gente tem exemplos como o GNOME Shell, que está na sua versão 3 agora, GNOME 3 também podem chamar, que é esse primeiro ali da direita em cima. A gente tem o Mate. O Mate é um caso curioso porque ele é baseado na versão 2 do Gnome. O Gnome 2, antigamente, ele tinha um outro visual. Daí quando eles mudaram pro 3, o pessoal do Mate chegou lá e falou, não gostei. Daí eles pegaram e fizeram um fork, eles copiaram o código do Gnome e fizeram o Mate, que é o Gnome Old School. Baseado em GTK também a gente tem o XFCE. A ideia do XFCE é ser um desktop mais leve para PCs que têm menos recursos. Temos também o Cinnamon, que eu não sei se era a ideia deles, mas ele é muito parecido com a interface do Windows. Você tem ele no Linux Mint. Então, tipo, se alguém falar pra mim de Cinnamon, na hora eu vou pensar em interface parecida com Windows. Tá. Então, baseado no Qt, a gente tem o KDE Plasma, que é o da direita embaixo aí, que também é parecido com Windows, mas ele permite uma customização gigantesca. Você pode fazer tipo qualquer coisa que você quiser com ele. Temos também o LXQt, que é a mesma ideia que o XFCE, ser bem leve para o sistema. E a gente tem o Deepin, que é... A ideia dele no começo era ser tipo era parecido com o macOS, assim, um visual bem refinado,
Mas depois eles foram mudando um pouco, daí tá meio Windows 11, macOS, mas ainda tá muito bonito. Tá, então vamos lá, vou mostrar agora pra vocês o Mate. Que ele tem duas barras, né? Era que nem o Gnome 2. Então é isso, o pessoal do Mate meio que parou no tempo, não curtiu as mudanças do Gnome 3, daí fez um fork e usam até hoje. Aqui do lado a gente tem o Deepin, que vocês podem ver que ele tá parecendo... Parece um macOS ali, que é com os cantos arredondados, bem clarinho, interface, ícones bonitinhos. Mas parece um pouco, lembra um pouco o Windows 11 também, porque tá com a barra expandida, com ícone centralizado, ícone na esquerda, na direita. Eu gostava mais do Deepin na versão padrão, na versão original, mas é isso aí que eles estão fazendo agora. Aqui a gente tem o XFCE, que é o desktop levinho do GTK. E na direita o LXQT, que é o desktop levinho do QT. Curiosamente, o Deepin e o LXQT, eles eram baseados em GTK e eles mudaram para o QT depois. Esses dois, eles são basicamente a mesma coisa, que eles são leves. O XFCE, eu acredito que ele seja um pouco mais customizável que o LXQT. Isso aí. Bom, se vocês quiserem acompanhar o Colmeia, aqui estão as redes, o Instagram, o GitHub e o YouTube, são onde a gente posta mais conteúdo. E aqui as fontes que eu usei foi o linuxiac.com, o itsfoss.com, o Wikipedia e a Artwiki. É isso aí, galera. Valeu!